Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente quero cumprimentar você, desejando que você esteja bem, que a sua casa esteja bem e que as consolações do Espírito Santo de Deus venham sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que Deus anime você, que Deus entre na sua guerra, na sua luta, que o Senhor, o grande eu sou, o Criador do universo, aquele que tem o poder de abrir todas as portas, o Deus do impossível, se manifeste na sua vida, em nome de Jesus. Gente, esse vídeo aqui, eu quero falar sobre um assunto muito comum, muito comum. Nós sabemos que pela facilidade, né, que a internet proporciona hoje em dia, tem muita gente se aproveitando disso aí, e são pessoas, parece que são malignas, né, que se aproveitam das outras, né. Eu recebi um vídeo de um inscrito do canal, de uma pessoa que pede dinheiro para enviar não sei para onde lá, né? Precisa de 20 mil, precisa disso, daquilo e tal. E isso, gente, está cheio de pessoas. Cheio de pessoas. Eu dei uma olhadinha no vídeo, não perdi muito tempo. Mas o que eu quero dizer? Que isso é uma prática muito comum, inclusive em determinadas igrejas, né? E eu não estou falando aqui porque eu quero malhar as igrejas, né? Mas que eu quero mostrar a realidade, a verdade, né, do que acontece por aí. Então nem tudo que as pessoas dizem é real. Por exemplo, eu pertencia a uma denominação. Estou falando de denominação. Estou falando de uma organização grande. Eu estou falando de uma organização mundial. E eu pertenci a essa denominação. Inclusive fui tesoureiro, né? Fui tesoureiro durante um período de tempo. E nessa denominação, eles faziam, e eu acho que ainda fazem até hoje, o tal do Congresso de Missões. Eles inventam lá uma festividade, lá uma campanha que dizem, né? Mais comum chamar de campanha. E eles então dizem que até hoje deve acontecer isso aí, que a arrecadação daquele evento ali será toda canalizada para os missionários que estão na África, que estão no Uruguai, enfim, eles têm lá pessoas que eles enviam para esses lugares. E quem está falando isso não é um moleque. Eu não sou um moleque. Eu tenho 44 anos nas costas. Eu nasci dentro da igreja. Entende? E então eles faziam esses eventos. E fazem, eu acho que até hoje. E eles pedem ofertas. E há pessoas que dão quantias bastante significativas. E há pessoas que até se sacrificam. Até se sacrificam. Porque eles, em muitas ocasiões, eles passam vídeos dos missionários lá na África, andando de pé descalço,
com crianças comendo só arroz e etc, etc. Isso tudo para comover as pessoas. Isso é uma prática. Isso é uma prática, né? Só que eu conheço a história a fundo. E o dinheiro que é arrecadado ali não tem nada a ver. Não vai todo para os missionários. Vai uma parte muito pequena. Eu conheci um cidadão, ele era evangelista na igreja, e ele era um empresário. E em um determinado tempo ele, não sei como é que ele fez, se ele deixou as empresas dele a cargo dos filhos, não sei como é que ele fez. Eu sei que ele foi para lá. E para ir para lá, ele teve que assinar uma documentação muito grande, dizendo que estava indo porque queria, porque eles, hoje em dia, né, eles fazem, já se previnem para qualquer coisa que acontecer com o sujeito lá, a igreja não tem responsabilidade nenhuma. Então ele assinou aquela papelama e foi para lá. E eu liguei algumas vezes para ele e ele contou. Ele certamente não passava tanto trabalho. Provavelmente os filhos mandavam dinheiro para ele. Ele foi para o Uruguai. E ele foi para uma região muito pobre. Pobre mesmo, uma região muito necessitada. E ele me contou que, além de ser pequena, muito pequena a ajuda que eles mandam para o missionário, eles ainda atrasam muitas vezes, né? E ele me disse, a ajuda que eles mandam da igreja aí, eu mal consigo comprar, eu compro arroz, feijão, as comidas mais, né, mais essenciais, mas não dá nem para ajudar as pessoas aqui, de tão pouca que é a ajuda. Então não caia nessa lábia, que eu estou dando aqui um exemplo de uma organização. Agora imagine, né? Imagine um sujeito ali que está ali, entende? Não tem fiscalização nenhuma, não. E diga-se de passagem, que enquanto o missionário passa fome lá, o pastor, geralmente desta organização, que eu não vou citar o nome aqui, porque não vem ao caso, eles ganham muito bem. E além do salário que eles ganham, né, o pastor presidente do campo ganha um salário muito bom, ele tem despesas médicas, ele tem o rancho, ele vai lá e faz o rancho e a nota vai para a tesouraria da igreja. Tudo que ele compra, carne, roupa, geralmente eles põem todas as notas na tesouraria da igreja. Então o dinheiro que eles ganham é limpo. Gasolina, combustível, passagem, exames, tudo que é despesa a igreja paga. Todas as despesas a igreja paga. Enquanto o missionário ganha um valor que não dá nem para fazer um bom rancho. Então não caia nessa lorota. Não caia. Entende? Não caia. Ai, mas eu tenho que ajudar, porque eu tenho obrigação. Não é assim, gente. Não é assim. Não é assim. Se o dinheiro fosse realmente para o que eles dizem, seria maravilhoso. Até eu apoiaria, até eu faria um esforço e doaria. Mas não é. Eu fui tesoureiro nessa organização. Eu era obreiro lá. E eu sei muito bem das maracutaias. O dinheiro que você... Por exemplo, tem muitas pessoas que ganham um salário. Recebe um salário, sei lá, 1.500, 2.000, salário mínimo. E as pessoas ficam achando que elas têm obrigação de levar o dinheiro. Eu não estou aqui, gente, eu não estou aqui dizendo que não tem que dar dízimo, que eu não estou entrando nesse mérito.
Isso é uma coisa de cada pessoa, cada um. Agora, na minha visão, uma pessoa que ganha salário mínimo deveria ser ajudada pela igreja. E era assim na igreja primitiva. As pessoas vendiam as propriedades e traziam e depositavam aos pés dos apóstolos, e não havia necessitados. Está lá no Atos dos Apóstolos. Não havia necessitados. Por quê? Porque havia temor de Deus no coração dos apóstolos, no coração dos diáconos, dos presbíteros. Entende? Mas não é mais assim. Eu já falei aqui inúmeras vezes que a igreja se prostituiu. A igreja aí, o banco, não é a noiva de Jesus. Não é. Infelizmente não é. Então você não precisa pensar, ter a consciência pesada de que, meu Deus, mas se eu não der o dízimo? Gente, pare para pensar. Pare para pensar. Não está na palavra. Não tem na palavra que se você vier trazer uma oferta, se você vier apresentar uma oferta no altar, e ali você se lembrar que teu irmão tem algo contra ti, quer dizer, tem motivo para ter alguma coisa contra você, não está escrito que você não é digno de apresentar oferta? Aí tem gente que não paga as contas, porque o pastor diz que primeiro é Deus. Deus, gente, tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, mas não na parte do dinheiro. Isso é uma distorção. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida espiritual. Nós temos que ser pessoas que vivam a palavra, vivam o evangelho. Não é na questão do dinheiro. Deus não precisa de dinheiro. Quem precisa de dinheiro somos nós. Deus não vai usar o seu dinheiro, Deus não vai administrar o seu dinheiro. Quem vai administrar o dinheiro que você leva lá são corruptos. São pessoas que não creem em Deus. São pessoas ateus. Eu não estou aqui falando de organizações que são sérias. Eu acredito que deva existir organizações sérias, igrejas sérias. Homens de Deus que preguem o evangelho por amor, porque aceitaram o ID de Jesus. Mas no geral não é assim. Então, não faça essa bobagem. É uma bobagem, gente. Você achar que se você for lá dar o seu dinheiro, isso é uma lorota, é uma doutrina diabólica, demoníaca. Tem pessoas que deixam de comer, de pagar as contas, de comprar uma roupa, para levar o dinheiro para os sujeitos andarem de avião para cima e para baixo. Deus não está nisso aí. Isso não é a obra de Deus. Jesus alimentava as pessoas. Jesus fez milagres para alimentar as pessoas. Jesus não existe exemplo na Bíblia. Ah, mas Jesus um dia pegou a oferta da moeda daquela viúva e disse que era a maior oferta. Eles pegam esses chavões, partes isoladas da Bíblia, para confundir a sua mente, para confundir você. Mas você não pode ser tão inocente a tal ponto de achar que Deus vai exigir algo de você que você não possa fazer. Então ajude uma pessoa necessitada, que é muito mais interessante. Eu sempre digo aqui, desculpa aí gente que parou
Começou de novo ali, deve ser a internet que está ruim. Ainda não baixei nenhum fundo nesse computador novo. Então não pense, não se iluda, não coloque isso na sua cabeça, na sua mente, que Deus depende só de você. Porque tem pessoas que tiram de si mesmas. Jesus não mandou amar o próximo mais do que a nós mesmos. Ele mandou amar como a nós mesmos. Aí você, de repente, deixa de comprar uma coisa necessária para você, ou para o seu filho, ou para a sua filha. Deixa de fazer uma coisa melhor na sua casinha. Deixa de arrumar o seu carrinho para levar o dinheiro lá para os caras andar de carro importado. Sentar nos melhores restaurantes, nas melhores churrascarias. Abra sua mente. Paulo, antes de morrer, disse que depois que ele partisse, viriam lobos devoradores que não poupariam nem a lã das ovelhas. E é o que está acontecendo. Os caras não têm misericórdia, não têm pena. Quando eu era pastor, quando eu cuidava de igreja, né, eu tinha um temor, sabe, de pegar o dízimo, as ofertas e ficar gastando assim à torta e à direita. Eu nunca fiz isso. Eu tinha temor. Eu procurava viver dentro do meu salário. Sabe? De tanto temor que eu tinha. E o meu salário não era alto. Eu ganho pouco mais que o salário mínimo do INSS. Então, não faça isso. Não faça isso. Não seja injusto com você mesmo. Não seja injusta com você mesma. Não seja injusto com seus filhos, com a sua família. Porque Deus, Ele vê o todo. Tá certo que Deus vê que você está com medo, que você ensinaram você errado. Mas eu acredito que não seja só eu que estou ensinando isso, que estou falando isso para você. Eu estive lá dentro. Eu vim de lá. Chegou um ponto que eu tive que tomar uma decisão. Porque muitos anos eu lutei tentando, achando que poderia haver mudança, mas não há mudança. Por que não há mudança? Porque o Espírito que está administrando a maioria esmagadora dessas organizações é o Espírito do Anticristo, é o Espírito do diabo. E o diabo não tem misericórdia de ninguém, não tem pena de ninguém. Então não vai haver mudança. Eles cada vez vão inventar mais coisa para rapar você, para arrancar o que você tem no bolso e até o que você não tem. Então não caia nisso. Não pense que se você der dinheiro para alguém, você vai convencer Deus de facilitar as coisas para você. Deus vai agir na sua vida mediante a sua necessidade, mediante a sua fé, as suas renúncias, os seus atos. Você tem que se santificar você mesmo. Deus nem quer o seu dinheiro. Deus não precisa do seu dinheiro, nem do meu, nem do dinheiro de ninguém. Eu deixo bem claro aqui, tem pessoas que me ajudam. Tem pessoas que me enviam uma oferta todo mês. Não é uma grande oferta, não é uma oferta faraônica, mas me ajuda muito. Mas é para mim. É para mim, gente. É eu que vou pagar minhas contas. Eu vou, de repente, comprar um pedacinho de carne para comer. Então já aproveito até para dizer aqui, não vá tirar o dinheirinho que é para você comprar um pedacinho de carne para você, para os seus filhos, para mandar para mim. Não faça isso. Não faça, porque Deus não vai se agradar. Imagina Deus olhando lá do céu, vendo todo. Vendo os sujeitos em churrascarias caras, andando de carro caro, morando em mansões, em coberturas, morando em áreas VIPs, e você tirando
do dinheirinho que você poderia alimentar melhor os seus filhos, comprar uma roupinha melhor para os seus filhos, e levando lá para os sujeitos. Põe a mão na consciência. Talvez você esteja sendo justo e injusto até com você mesmo, com seus filhos. Eu sei que tem esposas que tiram dinheiro escondido do marido para levar para a igreja. Isso é errado, isso é roubo. Porque as coisas têm que ser feitas tudo em concordância. Se você já fez isso, não faça mais. Não faça, você está trazendo juízo sobre você. Não faça mais. Tá tudo errado, gente. Ninguém fala a verdade. Eu sei que eu enfrento, sabe? É difícil para mim, porque eu falo a verdade. Mas eu acredito como você em um Deus existente, em um Deus que vê todas as coisas, em um Deus que julgará todas as coisas. Então não faça isso. Não tire de você, não tire da sua casa, não tire o que é santo, não tire o suor do seu marido ou o seu suor para levar para esses tramposos, gente inescrupulosa. Eles tratam dinheiro como se dinheiro fosse lixo, porque vem fácil. Se aproveite de organizações que já têm anos. Aqueles pastores, gente, que eu conhecia antigamente, que eram homens de Deus, que eram tementes, que não pressionavam as pessoas, que não usurpavam as pessoas, já estão na glória. Hoje em dia é procurar uma agulha num palheiro. Eu fui pastor de lugar onde tinha pobreza. E me doía na alma, me doía no coração. Me doía pegar uma oferta. Me doía na alma, me doía no coração quando eu ia na casa da pessoa e a pessoa não tinha nada. Quantas vezes tirei do meu armário, quantas vezes nós ficamos sem nada, porque não tinha como não fazer. Eu me recordo que uma vez eu fui na casa de uma irmã, e eu perguntei, tá tudo direitinho, irmã? Tá tudo certinho? E a irmã me disse, pastor, tá tudo certinho, eu só não tenho óleo para fazer a comida. Só não tenho azeite para fazer a comida. Gente, você tem noção disso? Você tem noção disso? A irmã não tinha óleo para cozinhar. E deu a casa que naquele dia eu não tinha também. Eu já tinha ajudado outras pessoas e eu não tinha nem dinheiro para comprar. Você acha que eu dormi à noite? Não dormi. Não dormi à noite. Graças a Deus. Graças a Deus. Que naquele dia, no outro dia, Deus fez um milagre. Tinha lá uma pessoa que ela não era cristã, mas ele era filho de uma pessoa que congregava comigo. E ele morava em outra cidade. E ele então saiu daquela cidade e foi, eu vou até dizer aqui o nome da cidade, porque eu não vou falar o nome da pessoa. Ele saiu de Rio Grande, de moto, e foi a Pelotas, para ver uma causa que ele tinha na justiça. E aí chegando lá, conversou com o advogado, e o advogado disse, olha, não deu nada, está tudo parado.
E ele ia retornando para casa e ele precisava muito. Estava numa situação muito difícil. E ele ia indo para casa de moto e pensou, lembrou-se certamente dos testemunhos que a mãe dele contava, porque logo que eu fui para lá, a mãe dele tinha bastante fé e aconteceu alguns milagres na vida dela. E ele então parou a moto, estacionou a moto na beira da estrada e orou a Deus. E ele orou assim: Deus da minha mãe, se tu fizer um milagre. Mas ele pensando que, sei lá, na semana que vem, no mês que vem, Deus fizesse um milagre. Se eu fizer um milagre, que o Senhor fizer esse dinheiro sair, eu vou dar uma oferta lá na igreja da minha mãe para aquele pastor lá. E esse pastor era eu. E aí ele fez aquela oração, subiu da moto e continuou a viagem para Rio Grande. No meio do caminho o celular tocou, ele parou, atendeu o celular e era o advogado, que há poucos instantes atrás ele tinha conversado. E o advogado disse: olha, fulano, eu não sei o que houve, mas ainda agorinha, recebi uma notificação aqui que o teu dinheiro foi depositado. Volta aqui. Aí ele voltou lá, pegou o dinheiro e foi lá em Pedro Osório levar a oferta. Graças a Deus, eu estava no programa de rádio, ele chegou lá na igreja, minha esposa atendeu ele, e ele contou a história e foi embora. E eu cheguei em casa, muito preocupado, muito nervoso, e a minha esposa disse: vai lá, eu olho no púlpito da igreja lá que tem uma oferta lá. E eu pensei, o que me adianta, né? Eu pensei, R$20, R$10, sei lá. Aí minha esposa: vai lá, olha lá. E eu disse: deixa lá, depois a gente vê. Aí de tanto insistir, eu fui lá. Aí não era R$20, era uma boa oferta. Aí fui lá, comprei óleo, comprei bastante coisa. Fui lá na irmã e levei. Então, são coisas assim que eu não esqueci, que estão gravadas na minha memória e que eu jamais esquecerei, que não permitem que eu tome o mesmo rumo que os outros estão tomando. Então guarde a sua casa. Você é o guarda da sua casa. Você é o responsável, você é o líder, você é a líder da sua casa. E você tem que ser justa com você mesma ou com você mesmo. E fique tranquilo, fique tranquila. A última coisa que Deus quer é o teu dinheiro. Ele quer o teu amor, Ele quer a tua fidelidade, o teu reconhecimento. E a última coisa que Ele vai te pedir é o teu dinheiro. Então não faça essa loucura de enviar R$200, R$300. Não faça isso. Você não vai agradar a Deus assim. Porque esse dinheiro não vai ser para aquilo que estão falando, pode ter certeza. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. E que você tenha paz. Que a paz de Deus entre na tua casa, na tua família. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Que Deus te abençoe. Amém.